Mais um programa Saiba Direito, programa da rádio mais fodax do sul do país. Estou falando, é claro, da Rádio Armazém. Muito bem, meu nome é Guilherme Colim e hoje falei com a doutora Janaína Gomes Cortes, ou Cortes Gomes, doutora Janaína. Isso, Cortes Gomes. Janaína Cortes Gomes. Janaína, atenção você que está em casa, coloque no Google ali para ver o currículo da doutora Janaína Cortes Gomes. Eu não vou falar o currículo inteiro dela, porque senão o programa acaba e eu não concluo o currículo. Mas antes, os nossos patrocinadores, Clínica Pellini, reimplante capilar, Clínica Pellini, aqui de Porto Alegre, telefone 51 99181 3869. Golden Imóveis, soberana nos bairros nobres de Porto Alegre. Eu sou investidor imobiliário, eu sou cliente da Golden Imóveis. Atendimento de primeira imobiliária de boutique. Telefone 51 3072 2090. E se você for para a Serra, Gramado, Canela ou Caxias do Sul, Rede Sky de hotéis. E hoje falaremos sobre direito trabalhista do dentista, sobre SOERG, Sindicato dos Odontólogos. Transitaremos sobre reforma trabalhista, flexibilização dos direitos do trabalho, mais focado, com ênfase no direito dos dentistas, mas não apenas. E falaremos, então, com uma autoridade no assunto, dentista de primeira linha, com foco em saúde pública, com foco em ativismo social, com foco em fazer a diferença para o planeta, doutora Solange Gomes Cortes, mas não é Gomes Cortes, Cortes Gomes. Doutora... Bom dia. Bom dia, doutora Solange. Primeira pergunta muito importante. Nosso programa ele é curto. Se alguém quiser mais informações, quiser contatar a senhora, quais as formas de contato? Bom, tem o meu WhatsApp, telefone, então eu vou deixar. Pode falar. Janaína Gomes, 984 02 23 39, que é o código 51. Mais uma vez, Janaína Gomes, telefone, devagar. 984 02 23 39. Perfeito, meu Instagram, 51. Isso. E o meu Instagram é ortodontista.janaína. Ortodontista.janaína, Instagram da doutora Janaína Gomes. Nós já falamos sobre outros temas relacionados, falamos sobre saúde pública, sobre o IMESF. Eu queria, doutora, falar sobre as relações trabalhistas, em especial envolvendo os dentistas, falar sobre o sindicato, mas antes eu gostaria que a senhora me resumisse a quantas anda a polêmica envolvendo o IMESF. Bom dia a todos e todas, é uma honra estar aqui hoje na Rádio Armazém novamente, né, com o doutor Guilherme, pela terceira vez, nosso terceiro programa. E é muito bom estar aqui participando para tratar um pouquinho das questões, não só dos dentistas, como tu dissesse antes, mas como eu vivo essa prática, né? A gente começa trazendo alguma coisa. O Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família segue com uma decisão incerta da situação coletiva. Ainda não foi julgada a ação coletiva de 550 trabalhadores da saúde e fico muito feliz que tivemos 18 reintegrados por ação individual, 1 reintegrado e 17 reintegradas. Eu havia sido reintegrada agora, o ano passado, mas caiu uma liminar, caiu agora em dezembro, então eu sigo na ação individual normal. E sigo a vida também tratando de outros projetos, mas ainda assim fico feliz com a vitória que tivemos com essas reintegrações dos colegas. E vamos aguardar a ação coletiva agora. E o Sindicato dos Odontólogos do Rio Grande do Sul, como tem sido a participação dele neste tema? O SOERG sempre tem dado toda a atenção para nós, para os trabalhadores. No início eram 120 dentistas, 120, a gente fala cirurgião dentista, que oficialmente é o nome, mas eram 120 dentistas, agora ficaram 60 no grupo, alguns saíram,
né? Mas sempre tem assessoria jurídica em parceria com outros escritórios trabalhistas de Porto Alegre. 120 e agora são 60 dentistas, a senhora quer dizer filiados ao sindicato? Filiados ao sindicato, do IMESF, no caso, né? Do IMESF, Ah, tá. sim. Do IMESF, que são IMESF, filiados. 40, é. Mas o que aconteceu, Guilherme, depois da reforma trabalhista, que não tem a obrigatoriedade do pagamento, o sindicato, infelizmente, perdeu muito, né, com essa questão. Quanto é que é o pagamento para o dentista filiado? É uma anuidade em torno de R$300. R$300, isso aí equivale a R$25 por mês na média. Isso. E a adesão caiu após a reforma, a adesão se tornou baixa. Se tornou bem baixa, sob risco de fechar o sindicato, né, fechar suas portas. E isso não acontece muito por falta de informação? Por falta de informação ao profissional? O dentista, ele é bem informado sobre as vantagens de se manter sindicalizado e a importância do sindicato? Pois é, eu sou formada há 25 anos. Me formei na URGS há 25 anos. E o dentista tem essa característica de ser uma pessoa que trabalha sozinho, né? Ele trabalha sozinho no seu consultório, quietinho, lá na sua cadeira, atendendo os pacientes. E eu também já fui assim, né, por muito tempo. E tu nem pensa nessas coisas, não se lembra muito que algum dia... A doutora Janaína, de 20 anos atrás, talvez pagasse o sindicato reclamando. Pode ser. No início eu tinha essa odontologia no meu trabalho individual, aquela Sim. coisa de vou lá trabalhar para o meu ganha-pão, né? E claro, para fazer o melhor para os meus pacientes, mas de uma maneira totalmente individual, tanto nos pacientes quanto comigo. Sim. E ao longo do tempo que a gente vai passando por outras vivências, veio a saúde pública da minha vida, que também é muito diferente. Aí tu passa a conviver com outras questões, outros colegas juntos, passa a conviver com médicos, com enfermeiros, com agentes comunitários de saúde, outras categorias, e os pacientes também são diferentes. Eles são de um coletivo, é completamente diferente. E aí o dentista, voltando ao assunto, passa a se preocupar um pouquinho mais, mas também mesmo nas unidades de saúde, nos postos de saúde, ele fica um pouquinho mais separado das outras categorias. É uma tarefa árdua. Eu gosto muito de várias ciências. Uma vez eu vi um documentário falando por que algumas espécies sobreviveram e outras foram extintas. A força física, a habilidade tal outra, e assim vai. E por que o ser humano conseguiu sobreviver a algumas agruras e outras espécies não conseguiram? A primeira coisa que se vem à cabeça é que o ser humano é mais inteligente. Pode ser, mas uma coisa que fortalece muito o ser humano é que ele é mais cooperativo. O ser humano é mais cooperativo, ele é muito cooperativo. Então, se colocar um grupo de humanos na selva e eles forem cooperativos, talvez eles consigam sobreviver, ainda que com parcos recursos, às agruras da selva, daquele ambiente. Esse ponto de cooperação em termos profissionais, como é que a senhora enxerga? O dentista é menos cooperativo do que outros ramos. O que mais que ele poderia ter? O que ele poderia ter a mais se ele fosse mais cooperativo? Exatamente. É o que eu digo, uma tarefa árdua de formiguinha. Agora, no SOERGS, que é o sindicato, a gente chama odontologistas, é o nome oficial, né? Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Sul. É um sindicato no Estado. Qual é a nossa ideia? Nós queremos fazer algumas reuniões para começar a trazer aquele profissional que está sozinho, tá? Para prestar assessoria jurídica, contábil, assessoria de marketing e empreendedorismo, porque os consultórios são uma empresa. A gente não tem isso na faculdade, né? Até hoje é difícil. Então, essa cooperação é muito importante, em forma de rede.
Ela é muito importante para o dentista que atua da forma privada e também nas fundações públicas que nós temos agora. Tem um exemplo ali de Canoas, o próprio IMESF, que, né, ele teve vivo por 10 anos ali, ainda está, só que com alguns profissionais. Então, essa cooperação é fundamental para a gente conseguir sobreviver mesmo ao sistema. Para você que está em casa, eu vou limpar minha barra aqui, preliminarmente eu já vou limpar minha barra. Às vezes eu faço perguntas, faço questionamentos que dá a entender que eu não concordo com alguma coisa, mas eu quero apenas desenvolver o assunto. Então, minha primeira pergunta, doutora Janaína, a senhora já sabe, mas para quem está em casa, que fique bem claro. Doutora Janaína, uma pergunta provocativa. E o CRO já não cumpre essa função? O dentista tem de pagar o CRO mais o sindicato. Ele tem que pagar 2 agremiações, a entidade de classe e a entidade sindical. Para o dentista, o CRO já não cumpre isso? Exatamente. O CRO é o Conselho Regional de Odontologia. Ele tem um caráter mais fiscalizatório, para ver se eu estou regulamentada, se eu estou formada, se estou regulamentada, e se as instituições estão aptas perante a vigilância sanitária também. Então, é um outro foco. O abuso, então, complementando a minha pergunta anterior, o abuso na relação trabalhista em desfavor de algum dentista, o CRO não o amparará, ou não o amparará tão bem quanto o sindicato, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, mas o nosso conselho, agora puxando, né, ele deu todo o apoio para nós, tá? Para o IMESF, pelo menos, ele deu todo o apoio, inclusive entrou como amicus curiae também na DPF, que está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, junto com o SOERGS. A gente conseguiu ali puxar, assim, ó, no fim, com o nosso grupo de trabalho ali, no pé da página, puxar, não, o conselho também pode contribuir, por quê? Porque nós ganhávamos um adicional para quem tivesse a especialização em saúde coletiva ou saúde pública registrada pelo CFO, pelo Conselho de Odontologia. Então, eles também respondem por essa fiscalização de como está sendo o trabalho do dentista. Então, ali se confundiu um pouco com o trabalho do sindicato. Isso foi bom. Isso foi bom. É a união de formar, de um modo geral, aquele dentista. Qual é o piso salarial e a jornada do dentista? Na entidade privada. Isso, 3 salários mínimos regionais, mais a insalubridade. A insalubridade é a se discutir, que às vezes paga 20, às vezes paga 40, e é assim, ó, é 20 horas, é para 20 horas. Mas na maioria das vezes o dentista acaba trabalhando 40 e fazendo um acordo. É isso que eu me lembrei agora, dessa questão. Mas nós temos muitos contratos, muitas postos de trabalho que não têm registro. Isso aí é muito comum. E o dentista, por exemplo, eu sei que existem clínicas odontológicas, que o dentista não ganha salário nenhum, ganha uma comissão quando e se aparecer algum paciente, e nesse meio tempo ele fica de plantão naquela clínica, naquele consultório que for. Então agora eu chego ali, nem dentista sou, abro uma clínica odontológica, chego para um dentista, na maioria das vezes recém-formado, e digo, olha, tu vai trabalhar aqui, tu não vai ganhar salário, e tanto por cento do que tu atender é teu, e se não entrar ninguém, não passa ninguém pela porta, tu não ganha nada e tu fica aqui parado. E isso acontece, correto? Mas acontece muito, nós temos todas essas formas, temos 20 a 40% de porcentagem sobre os pacientes que forem atendidos. Nós temos os pagamentos por hora também, independente de quantos pacientes tu fores atender. E, claro, o ideal é achar um meio termo, né? Porque o dono da clínica também quer ter o seu lucro, tem tudo aquilo. E muitas vezes o dono não é dentista, exatamente. Muitas vezes nós temos franquias também,
de clínicas que vêm, inclusive, de outros estados, e se estabelecem aqui em Porto Alegre ou no interior. E também... o profissional, nesta situação, ele deve ou ele pode encontrar algum apoio no sindicato, no CRO ou em ambos? Sim, ele pode fazer uma denúncia, mas normalmente isso não ocorre porque as pessoas precisam trabalhar. As pessoas precisam trabalhar e acabam fechando um acordo, um recibo por autônomo, ou uma cooperativa, às vezes se forma uma cooperativa, onde se compartilha o ganha-ganha, né, que a gente fala, a gente costuma falar. Eu entendo que as pessoas precisam trabalhar, mas é que isso às vezes pode gerar uma concorrência desleal. Eu tenho uma clínica odontológica que eu tenho 4 dentistas e pago o piso salarial, pago tudo bacana, tudo bonitinho, e cobro um valor X do meu paciente. Do lado, abre uma outra clínica que usa o trabalho escravo e com isso ele cobra metade para o seu paciente. Então, o prejudicado por essa prática não é apenas o dentista que está ali, o dentista escravizado talvez seja o principal prejudicado, mas não o único. O concorrente também é. Como é que a senhora enxerga isso? Exatamente. Não, eu defendo assim que tenha que ser revisto tudo isso aí, tem que ter um normativo, essa é uma ideia do SOERGS, é passar a visitar. A gente tem a ideia agora para a nova gestão, que, aliás, na próxima segunda-feira, dia 10, temos as eleições do SOERGS. Dia 10 a senhora assume, então, já? Estava quase fechando as portas. Tomara, né, que eu assuma como conselheira. E a nossa ideia é essa, é trazer essa cooperação, né, levar para o dentista, olha, tu pode denunciar, pode ir atrás de uma remuneração mais digna, claro, todos têm que ter o ganha-ganha hoje em dia, mas o ideal seria que os donos de clínicas fossem todos dentistas, né, também todos dentistas. Na realidade legal que nós temos hoje, não há esse impedimento. Não há esse impedimento. Tem que ter um responsável técnico. Tem que ter um responsável técnico. E esse responsável técnico, ele aluga o nome dele, na maioria das vezes? É um diretor, um gerente da clínica? Como é que costuma acontecer isso? Ele tem que fazer um cadastro no Conselho Regional de Odontologia, né, dar o seu cadastro. Pode ser de forma voluntária, né, mas normalmente se ganha um valor ali para cumprir essa atividade e assume os riscos também, né? O responsável técnico ali, ele tem que ficar de olho ali na clínica, nas questões trabalhistas, questões de propaganda, que não pode também, e as questões da higiene, da vigilância sanitária também. A senhora falou sobre a propaganda. E isso é um tema polêmico em várias profissões, não apenas na odontologia. No direito, os advogados, muitos reclamam sobre a propaganda, na psicologia, eu sei que também é complicado. Como é que um dentista que não tem nome no mercado começa a carreira e a conquistar o mercado de trabalho e a divulgar o seu nome e a mostrar para a sociedade que ele está ali, se ele não pode fazer propaganda? Tem alguns limites na propaganda. Na odontologia, nós não podemos passar valores nas redes sociais, né? Valores financeiros, no caso, né? Valor dos serviços, dos trabalhos, não pode. Mas hoje em dia, com a rede social, tem o TikTok, a maior briga dos dentistas, né? É o vídeo do TikTok, é o Instagram, é que nem no direito, eu já vi algumas questões ali, e é divulgar o trabalho do marketing hoje em dia. O que o dentista pode fazer em termos de propaganda e o que ele não pode? Ele não pode divulgar preços e ele tem que ter autorização do paciente para mostrar alguma imagem ali. Isso é o que ele não pode. O que ele pode fazer? Ele pode, com autorização do paciente, apresentá-lo, o antes e o final do tratamento, o antes e o após o tratamento, ele pode fazer. Ele pode mostrar suas dependências, sua clínica, na rede social.
dicas de saúde bucal e técnicas de tratamento, ele pode? Claro, pode. Existe um dentista, não vou falar o nome, que ele divulga um sistema de anestesia por inalação, uma anestesia não tradicional. E ele divulgava muito isso e parou de divulgar. Esse tipo de propaganda, a minha clínica usa o gás, não lembro o nome, gás... Óxido nitroso. Exato. Usamos óxido nitroso para anestesia. Ele parou de fazer. Existe alguma restrição quanto às técnicas utilizadas? Novas técnicas pode fazer. Pode apresentar. Eu uso uma técnica diferente, uma sedação para as crianças, sim. Pode ser feito. Pode ser feito. E no caso, voltando a falar sobre o sindicato, essa nova gestão agora é chapa única, né? Então acho que é uma chapa única. Chapa única. Quais são o que o sindicato pretende fazer na próxima administração, até mesmo para a convencer e prospectar mais dentistas, mais filiados a ele? Pois é. Sob risco de fechar ou de delegar, terceirizar para outros sindicatos o nosso trabalho, né, o nosso que eu digo do Soergues, o que nós decidimos, junto com o presidente, que é o Fábio, mandar um beijo para o Fábio Rômulo Braga Dias, que se formou comigo, o Fábio também. Então, assim, o que a gente pensou em fazer? Rede social. Agora vamos para a rede social, fazer um chamamento dos colegas que estão trabalhando sozinhos lá no seu consultório, e também tem uma ideia, porque o Soergues tem uma sede ali no centro, na Doutor Flores. Estamos com uma ideia... De Porto Alegre. Porto Alegre. Isso, no centro de Porto Alegre. Estamos com a ideia de abrir uma clínica, um consultório ali mesmo. Estamos à busca de parcerias, inclusive público-privadas, parcerias privadas, para poder prestar um atendimento à população a baixo custo, bem baixo custo, né? E também uma ideia de emprestar, sublocar os consultórios para os colegas. Porque tem muita gente que quer atender ou trabalha na vida acadêmica ou tem outro emprego e de vez em quando quer atender algum paciente. Aí vai ter esse espaço, esse é o projeto, vai ter esse espaço lá no Soergues. E fortalecer a assessoria jurídica e contábil para os profissionais. Para aquele dentista que está sozinho. E para o serviço público, já estamos criando alguns grupos para dar assessoria para as fundações, para aquele dentista que está trabalhando, que é concursado, que está em alguma fundação, que trabalha num sistema seletista, a gente está fazendo isso em Canoas já, colocar em dia o acordo coletivo, colocar em dia ali os seus documentos jurídicos. Está sendo um trabalho bem bacana e a gente quer continuar agora para fortalecer esse vínculo. É muito importante ter é uma segurança que tem, né? Uma segurança a mais. É uma segurança a mais. Uma segurança a mais que o profissional pode encontrar na questão, no amparo sindical. E como é que a senhora enxerga a reforma trabalhista, as alterações, ponto nevrálgico, esse ponto polêmico, a reforma trabalhista nas relações em geral, não apenas para o dentista? Sim, a gente cita o dentista, mas o que a gente vê depois da reforma trabalhista? Contratos temporários, contratos precários, permitiu, assim, contratos temporários nas atividades fim, ali inclusive na educação, Guilherme, a gente está vendo contratos temporários para os professores trabalhando de março a dezembro, e janeiro, fevereiro, aí não tem mais as férias. Eu estou falando, assim, nos trabalhadores, nas categorias, mas isso reflete na população. Qual educação que as crianças vão ter com essa rotatividade também de professores?
Na saúde, estamos vendo agora demissões em massa. Ontem, inclusive, teve uma demissão de 22 médicos em uma instituição. Até não vou dar nomes, porque eu sou muito agradecida, já trabalhei na instituição. Mas, assim, demissões de 10 em 10 minutos sem aviso prévio, sabe? Tem algumas coisas que eu acho que foram além, assim, eu acho que está em ritmo de crueldade as coisas, sabe? Podia ter tido um meio termo ali na reforma trabalhista. Às vezes, ali que nem na questão de alguns concursos que eu participei ali, de algumas audiências no judiciário, estavam tratando questões de profissionais da saúde como se fosse uma loja, um shopping. É diferente esse tratamento. É uma relação mais pessoal em que a rotatividade, eu fico imaginando, numa clínica de psicologia, por exemplo, a pessoa vai ali na clínica e hoje não é aquele psicólogo que sempre me atendeu, agora é um outro que apareceu, daqui a 3 meses mais um. Isso certamente, aos meus olhos, pelo menos, danifica muito o resultado do próprio tratamento, né? Exatamente. Não adianta, porque hoje em dia as políticas estão pautadas na quantidade, nos números, nos gráficos, e não é assim. Por exemplo, uma clínica, uma unidade de pronto atendimento, digamos, pública. O que acontece? O importante hoje é ter o número de consultas, é chegar no balcão e conseguir o atendimento. Eu consegui a minha ficha, a minha senha e vou ser atendida. Tá? Tu fica esperando ali, mas tu é atendido. Tá? No final do mês, quantas mil consultas teve? Ótimo, ele foi atendido. Mas não está sendo solucionado os problemas das pessoas no longo prazo. Eu estou indo ali para atender uma emergência no balcão. O pessoal fala que é o atendimento do bar, né? Chega no balcão, tu é atendido. Sim. Mas não é assim. Tem que ter aquela longitudinalidade que a gente chama, né? Com o tempo, do profissional saber, conhecer aquelas populações, aquele entorno. E outra coisa, se investe nos profissionais de saúde a longo prazo. Estou falando de saúde, mas é educação também. Se investe com cursos, com pós-graduação. Se tem essa rotatividade, não vai ter isso aí. A educação continuada, a educação permanente, isso aí a gente precisa resgatar também, que está se perdendo agora. E para aquelas pessoas que defendem, que defendiam, que é essa flexibilização, essa relativização dos direitos reduzirá o desemprego. O que a senhora diz sobre isso? Não temos visto, porque, olha, vou te ser bem sincera, tem muita gente que prefere não trabalhar do que trabalhar assim, eu vou trabalhar temporariamente ali 4 meses, não sei o que vai acontecer no ano que vem. Os desalentados, que chamam, né? Então tem muita gente que prefere não trabalhar, que prefere fazer bico, como chamam. Eu achei muito perigoso isso. Eu sou do tempo que os pais de família eram felizes com as suas carteiras assinadas, doutor Guilherme. As carteiras assinadas, o trabalhador. Só que esse argumento, pensando assim, esse argumento, eu sou do tempo, né? E isso permite o contraponto de que os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram. E muitas pessoas não querem mais essa modalidade de trabalho. Não seria bacana que houvesse sol para todos? O cara que quer uma relação tradicional ter essa opção, e o cara que deseja algo oposto a isso também ser atendido pela lei e pelo mercado. E como é que a gente consegue atender legalmente 2 grupos tão diferentes? Eu acredito que sim. Que tem sol, pode ter sol para todos. Algumas pessoas têm aquele sangue do empresariado, do empreendedorismo, não querem bater o ponto, como se diz, mas tem aqueles também que querem ir lá. Eu quero todo dia ir lá, bater meu ponto, trabalhar e voltar para casa. Não quero levar trabalho para casa.
E outra coisa, eu entendo o lado empresarial, porque, imagina, tocar um negócio hoje em dia não é fácil manter um empregado também. E eu tenho muitos amigos que perderam muito dinheiro nas indenizações. Então, é muito triste isso. Tem famílias que perderam dinheiro para indenizar. Então, isso de ter um limite... Para indenizar o empregado da sua clínica. O empregado, sim, de clínica ou de qualquer empresa, né? Perderam muito dinheiro nos danos morais ali também. Então, nisso eu concordo. Tem um limite de indenização, até aí tudo bem. Tá? Mas essas indenizações, claro, sem fulanizar, né? Se o cara foi condenado a indenizar, não é porque ele violou o direito de outra pessoa? Violou o direito de outra pessoa. Mas pelo que eu escuto, nunca aconteceu comigo, mas pelo que eu escuto, houve um abuso de talvez dano moral, algum mal-entendido, alguma coisa assim. E aí alguns empresários, microempresários, perderam muito dinheiro nessa questão. Um abuso diante de uma distorção da jurisprudência e da lei, talvez. Pode ser, juridicamente explicando, pode ser isso. Eu questiono essa questão do piso, eu confesso que eu não tenho uma opinião, eu não sou muito convicto. Essa questão do piso, no caso para dentistas, são 3 salários mínimos para 20 horas, correto? Se a pessoa abre uma clínica e for pagar 3 salários mínimos para 20 horas de trabalho, ele vai conseguir praticar um preço para o consumidor acessível às pessoas de baixa renda? É muito difícil. É muito difícil. Eu tenho essa consciência. E para quem paga, é difícil. Porque a conta tem que fechar. Eu quero atender o grupo de pessoas de classe média baixa que não são bem atendidas pelo SUS, porque a gente sabe que o SUS é um sistema muito bom, mas tem limitações. Eu quero atender esse grupo, que são pessoas que ganham mal. Eu estou num bairro popular, estou numa cidade pobre, estou num bairro pobre e o meu perfil de cliente consumidor é pobre. Um atendimento, e eu farei atendimento odontológico, em 20 horas por semana, vamos imaginar 4 horas por dia. Um dentista atende mais ou menos quantas pessoas? Claro, tem atendimentos muito diferentes, mas vamos imaginar em média, um atendimento médio, uma restauração de um dente. O cara está com dor de dente e quer fazer uma restauração naquele dente. Quanto tempo o profissional gastará com aquele paciente? Olha, Guilherme, o ideal é disponibilizar 1 hora por paciente, tá? 1 hora por paciente. Mas digamos que 40 minutos é viável. Tá? Mas 40... não pode conversar muito daí também. Não pode conversar muito com a pessoa. Mas normalmente em clínicas é uns 20 minutos, 30 minutos. 30 minutos. Então, 30 minutos, então. Então, o dentista ele vai trabalhar 4 horas, atendendo 30 minutos, não vai dar tempo nem dele ir no banheiro. Entre um paciente e outro. Ele vai correr. Correndo. Ele consegue atender em 4 horas, ele consegue atender 8 pacientes com dor de dente, 8 pacientes com restauração simples. Se colocar um tratamento de canal, aí já muda, né? Não, precisa de 1 hora daí. Vamos falar só da restauração simples. 8 pacientes por turno de 4 horas. Uma semana, 5 dias, vezes 8, são 40. 4 semanas, eu sei que o mês tem 4 semanas e alguns dias a mais, vamos botar 4 semanas, ele atende 160 pacientes. Uma clínica para pessoas de baixa renda cobra quanto para fazer um atendimento desses? Bom, nós temos as chamadas clínicas populares, né? Normalmente os valores são menores. R$100, digamos assim, uma média. R$100, uma restauração simples. Bem simples, R$100. Então, você está falando de faturamento bruto de 16 mil. Sim, a questão é que tem também assim, as faltas de paciente, não o é custo sempre... do material, o custo do material.
Claro, tem custo do material, tem o custo da locação da sala, tem o custo da manutenção dos equipamentos odontológicos, o investimento inicial também, né? Tem esse. Mas esse valor, assim, sem nenhum paciente faltar, todos pagando, é difícil acontecer isso. Não é sempre que tá cheia a agenda, entendeu? E a conta, e aí aquele dentista empregado que ganha 3 salários mínimos para 20 horas, ele ganha 3 salários, mas ele custa quase 6. É isso. E digamos que essa tua conta aí fosse para uma clínica particular, por porcentagem, se repassa mais ou menos 20% para o profissional, tá? Para o profissional dentista que está atendendo. O usual 20%, o mercado, né, recomenda isso, aí do bruto, né? Então, nesse caso, um dentista ele ganharia 3 mil e poucos reais para trabalhar 20 horas por semana num sistema corrido, num sistema intenso. Como é que a senhora sugere que se resolva isso? Porque a conta não fecha. Ou o dentista ganha pouco, ou a população não tem dentista, a população de baixa renda não tem dentista particular. As clínicas populares, eu sempre falo, mas tem que reajustar esse valor, ainda mais agora na pandemia, porque os EPIs aumentaram muito, né? Caixa de luva, que era R$20, agora é 80. As máscaras também aumentaram muito. Os produtos odontológicos, alguns importados, aumentaram muito. E tem que reajustar. Mas é aquela coisa, às vezes tu vê... Mas se reajustar, o cara que ganha um salário mínimo não consegue pagar. Pois é. Não estou contestando, estou concordando com a senhora. Mas eu quero dizer, é um desafio? É um desafio, inclusive tem assim, a limpeza é grátis. Muitas vezes, né, o dentista, tu faz uma restauração e ganha limpeza grátis. Então, ficou uma coisa... A gente precisa valorizar a saúde bucal e a odontologia, para ter pelo menos um mínimo, né? E precisamos dar condições para as pessoas. E valorizar também no serviço público a saúde bucal, porque ela vai levar aquele bem-estar, aquela estética que as pessoas precisam. Hoje, também. Em Porto Alegre, uma pessoa que procura atendimento odontológico público leva quanto tempo para ser atendida? O cara está com dor de dente ou quer fazer uma limpeza, quer fazer uma revisão, um atendimento de profilaxia. Quanto tempo até ser atendida, a senhora sabe? Olha, a meta, digamos assim, hoje é chegar no balcão e ser atendido. No mesmo dia? No mesmo dia, o dentista vai fazer um acolhimento, tá? Vai olhar aquele paciente, usuário, que chamam também do serviço de saúde, vai olhar e vai ver o que ele tem. Eu quero fazer uma limpeza. Aí cada unidade de saúde organiza a sua agenda. Nós temos para esse mês, ainda tem, ou não, o senhor vai vir na semana que vem. Cada um se organiza, mas para serviços básicos é para ser fornecido. Uma limpeza, uma restauração simples. Esse cara que está com a dor de dente, que precisa de uma restauração simples, via de regra, eu não pergunto como é que deveria ser, pergunto como é que tem sido. Ele vai, num cenário normal, médio, ele espera quanto tempo, então? Ele chega lá, não consegue atendimento naquele dia, e aí a unidade tem a sua agenda. O agendamento tem tido quanto tempo de espera? A senhora não tem ideia? Olha, Guilherme, entre 15 dias e 60 dias, porque aí vai depender do número de dentistas que tem. Agora, quando eu fui reintegrada numa unidade de saúde que não tinha dentista há 8 meses. Não tinha. E aí esse cara que está com dor e que tem baixa renda, talvez ele seja empurrado para a clínica popular.
Como que a gente fazia? A gente, no início, selecionou as prioridades por dia, pelo menos para aquela população, né, ter as suas demandas de urgência supridas, digamos assim. Mas por isso a importância da longevidade do profissional ficar ali. O que aconteceu? Daí agora em dezembro eu saí, agora tem um outro reintegrado, o menino que foi reintegrado ele começa tudo de novo. Entende? É bem complicado. Aí o cara que está acostumado com a doutora Janaína chega ali, tem um outro profissional que pode ser excelente, mas que não o conhece. Isso, aí conta tudo de novo. Embora eu tenha anotado no prontuário, né, evoluir no prontuário certinho ali, alguma coisa ele vai ter que conversar tudo de novo. E outra coisa, só para contar, nós temos os serviços dos postos de saúde, que serve como porta de entrada para quem quer fazer um atendimento odontológico, tá? Só que o atendimento especializado, que é o tratamento de canal, a cirurgia de um terceiro molar, um siso, que tenha que tirar, né, ou um paciente com necessidades, né, especiais, que a gente chama ainda no serviço público, aí sim está muito a desejar. Não tem tido mais investimentos na atenção secundária ali, nem por concurso público, nem por contratação, tá? Nem por nada, nem por terceirização, nem por... Então, isso que também o SOERGS quer passar a incentivar, né, que tenhamos mais profissionais de atenção secundária, porque daí resolve os problemas, resolve e diminui a fila na porta de entrada, tem tudo isso. Perfeito. Doutora Janaína, a gente está indo para o final do programa. Alguma consideração, algum recado que a senhora entenda que seja importante, seja relevante para os nossos ouvintes? Cuidem da sua saúde bucal e previnam, que a prevenção é o melhor remédio, ainda. É. Escovem os dentes. Ainda é muito importante, né? Isso. E para os colegas que porventura estão assistindo, os dentistas, vierem assistir o nosso programa, a união faz a força. Não adianta mais ficar lá no consultório sozinho. A gente precisa se unir. Isso a gente tem dito muito nos últimos, nas lives, né? Claro que a gente estava em pandemia agora, tudo virtual. Então, assim, a gente precisa se unir. E a gente precisa mostrar a importância do dentista, da saúde da boca. A boca é a porta de entrada, inclusive, para as pessoas conseguirem emprego. Então, é fortalecer isso no serviço público, que também vai refletir no privado, no serviço privado da odontologia. É isso que a gente quer. Perfeito. Mais uma vez, qual é os seus telefones de contato, caso alguém queira uma orientação a mais? Código 51 Porto Alegre, 984-02-2339. Estou atendendo na Quintino Bocaiúva, 1098. Perfeito. Isso. Aí estou Redes à disposição sociais? lá para o pessoal. Ortodontista.janaína. Me encontra lá. Ortodontista.janaína no Instagram. Perfeito. No Instagram. E temos as ações de saúde bucal também que fazemos no nosso ativismo social. Várias comunidades, agora vai ter na Clínica Esperança, na Turminha do Bem. Nós vamos, a gente tem um grupo que vai e faz a escovação supervisionada das crianças, e para prevenção é o que tem de melhor. Perfeito, perfeito. E se a senhora tivesse que indicar alguém para fazer reimplante capilar? O cara está ali com o cabelo faltando, né, acha ruim. Onde é que a senhora recomenda que o cara vá? Clínica Pellini. Inclusive, eu parabenizo pelo teu trabalho ali, eu acompanhei ali, né? Tudo que aconteceu, o diagnóstico ali em loco. Parabéns, que bom que está dando tudo certo, então. Perfeito. O cara que tem imóveis e deseja investir no mercado imobiliário, já tem imóveis, quer colocar um imóvel para alugar, para vender. A senhora já ouviu falar de alguma imobiliária aqui em Porto Alegre que a senhora recomende? Já ouvi falar. Ouviu falar? Esqueceu? Já ouvi falar.
Imobiliária Golden. Imobiliária Golden Imóveis. Imobiliária Golden. Golden Imóveis, soberana nos bairros nobres aqui em Porto Alegre. E quem vai para a Serra, pessoal, eu vou para a Serra e fico na rede Sky. Eu sou cliente fiel da rede Sky. Se você for para Gramado, Canela ou Caxias do Sul e ver alguém parecido comigo em outro hotel, é alguém parecido comigo, porque não será eu. Então, rede maravilhosa, ó, dentistas da Serra aí, ó, altas dicas. Altas colegas dicas. da Serra. Para você que está em casa, muito obrigado por ter assistido o programa até aqui. Para a senhora doutora Janaína, meus parabéns pela pessoa que a senhora é, lhe admiro muito, pelo trabalho que a senhora faz, pelo trabalho que a senhora faz para a sociedade. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no programa. Eu agradeço pelo nosso terceiro encontro, doutor Guilherme Polim. Fico muito feliz de passar alguma coisa para os colegas aí da odontologia e para a população em geral, para saber um pouquinho mais da importância da saúde bucal, e a gente quer levar para a rua a saúde bucal. Agradeço a participação. Tá ok, muito obrigado e um grande abraço, doutora, um grande abraço para você que está em casa e até o próximo programa. Um abraço, feliz 2022 a todos e todas.